Olá, meus queridos amigos, espero que vocês estejam bem. Tá? Se convencionou durante muito tempo a ideia de que a Bíblia marchou em uma direção saindo de um politeísmo para o monoteísmo. Então, a ideia que se passou, deixa eu encontrar aqui uma caneta, né? A ideia que se passa, né, para muitas pessoas é que o povo da Bíblia, né, saiu de um politeísmo e foi em direção a um monoteísmo. No entanto, os estudiosos hoje são unânimes em dizer que, na verdade, eles tentaram fundir vários deuses na personificação de Javé. E aí nós vamos tentar decifrar isso. A primeira coisa é que ao longo da Bíblia a gente percebe muito claramente o seguinte. Tá? Existe uma palavra, né, no hebraico, né, que... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, uma outra caneta melhor. Aqui é assim, tudo feito ao vivo e a cores. Existia a ideia de que existia um Deus, tá, que se chamava El. El era convencionalmente, ele é traduzido convencionalmente como a palavra Deus. No entanto, El parece ser, segundo alguns, o pai dos deuses. Tá? Tudo indica que é esta a ideia. Eu não consegui achar uma caneta aqui boa, gente, para me escrever aqui com vocês. Tá? Agora parece que encontrei. Tá? Então, segundo ali a visão cananeia, onde a Bíblia particularmente surge, tá? Babilônia, né? Lembrando que Abraão sai de Ur dos Caldeus, tá? A ideia se tinha era de que este ser chamado El era o pai dos deuses. Ok? Então, se ele era o pai dos deuses, ele teria criado, tá, os chamados Elohim. Então, Elohim são as divindades. Tá? Aqui isso é sempre plural de poderosos, certo? Ou deuses. Então, El é o pai dos Elohim. É o pai dos deuses. Dos poderosos. Elohim também pode ser traduzido como poderosos. Tá? Isso aqui é um nome plural. Elohim é plural. Plural de quê? É plural de Elohá. Tá? É plural de Elohá. Tá? Quando se quer falar Deus, é Elohá. Tá? Vem aqui, ó. Ok? Se quer falar de Deus, então
se você quer falar de Deus, você quer usar essa linguagem Elohá e Elohim, né? Elohim é plural. Ele só deixa de ser plural quando o substantivo anterior ou posterior estiver no singular. Isso aí foi uma gramática que eles criaram, evidentemente, para evitar que, por exemplo, o Gênesis dissesse: no princípio os deuses criaram os céus e a terra. Ok? Então, para não haver essa dubiedade, eles resolveram, então, criar uma regra gramatical em que eles dizem que depois ou antes de um substantivo no singular se escreve Deus e não deuses. Então, como a palavra criar está no singular, Elohim é traduzido por Deus, mas poderia facilmente ser entendido no princípio, ou por meio de um princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Ou então, por meio de um princípio, criou Elohim céus e terra. Criou os Elohims, céus e terra. Isso está indicando que o princípio é que foi o Criador. Ele criou os Elohims e criou o céu e a terra. Esse princípio se chama Reshit. Tá? E aí eu vou escrever essa palavra bem aqui, separadamente. É Reshit. Tá? E no grego eles escrevem arge. Ok? Então, quando você ouve na Bíblia, logo lá no Gênesis, Reshit, tá? É maior que Elohim. Ok? É maior que Elohim. Que é por meio de Reshit que se cria os Elohims. É por meio do Argue que se cria os Elohim. E aí, diante desses Elohim, vai ter um chefe, um comandante. Tá? E aí eu vou botar bem aqui uma seta para indicar que esse comandante deles se chamava Elion. Que é o mais alto. É o mais alto ou, tá, pode configurar também o superior, tá? O que está no topo. Isso é muito importante a gente entender, tá? Então, do meio dos Elohims, El destacou Elion para ser o comandante desse grupo. Tá? Ok? Então, esse é o poderoso, o todo-poderoso, vai destacar dentre os Elohim, Elion, para comandar. Por isso que o nome Elion quer dizer o mais alto. Tá? Ele pode também ser dito o superior e ele pode ser dito também o que está no topo. Alguns estudiosos chegam a dizer que é o Elion, tá? É o Deus Supremo e que abaixo dele está o Reshit. Ok? Está o Reshit.
E que somente depois de Reshit, é que vem os Elohim. Importante isso você entender. Ok? Reshit, tá? Então, o El, ou o El Elyon, como alguns preferem entender esse El Elyon como sendo, né, o superior, depois vem Reshit, e depois vem os Elohim, porque os Elohim são criados a partir do princípio, do Reshit, do Argue, por meio do Reshit. Ok? Lá no Gênesis está dizendo Bereshit. Né? No entanto, é por meio do Reshit. Certo? E, inclusive, essa palavra Reshit vai ser identificado como a sabedoria. Vai ser identificado com o argue no grego. Né? Vai ser identificado como a sabedoria que estava junto de Deus, junto com El, na criação. Então, portanto, eles associam Reshit à sabedoria e associam a sabedoria ao Logos, que lá no Evangelho de João está no princípio era o Logos, e o Logos estava voltado para Deus, e o Logos era Deus. Ok? No entanto, a interpretação mais plausível é que Reshit é a sabedoria, mas Reshit não é o Logos. Porque a sabedoria está se referindo à Sofia dos gnósticos. Ok? Reshit seria então a Sofia dos gnósticos. Importante entender esses princípios. Então, El, Reshit, Elohim, tá? El Elyon ou Elion, que seria mais adequado, o Elion, o Altíssimo, o mais alto, o do topo, era o comandante dos Elohim, tá? E aí você vai entender outro ponto importante. No meio destes Elohim, o Elion era o comandante, e no meio deste comandante estava lá. Quem é que estava? Estava lá o Javé. Tá? Então, Javé, ele é um dos Elohim que estava sob o comando de Elion. Então, Elion não é Javé. El, Elion e Javé, segundo os muitos estudiosos, são personalidades completamente diferentes. No entanto, os escritores da Bíblia quiseram fundir todos estes seres num só. Ok? Então Javé estava sob a supervisão de Elion. Sob a supervisão de Elion. Você vai entender isso. Eu já fiz vídeo sobre esse assunto, inclusive, mostrando que Javé era uma das muitas divindades adoradas, tá? Adoradas lá na região pelos nômades. Ele era a divindade lá do Monte Sinai, do Monte Horebe. Portanto, El Elyon, ou Elion,
Porque aí Elion quer dizer aquele que está no topo, o mais alto. Quando você coloca El Elyon, você está dizendo o Deus do mais alto, o Deus do topo da pirâmide, né? É como se a gente fizesse uma pirâmide e disséssemos assim, olha, né? O El está lá em cima, ok? O Elion é comandante, tá? Ok? Os Elohims, tá? Ou os Anunnakis, tá? Estão aqui e Javé está abaixo. E vem a multidão de seres. Nós estamos falando de classe de seres. Portanto, é bom entendermos isso, né? Vamos entender isso melhor, tá? Quando você pega a Bíblia, tá? E aí eu vou pegar uma Bíblia aqui, muito interessante, que é o seguinte. Lembre-se que a palavra Elion é traduzida, geralmente traduzida, com a expressão, tá? Altíssimo, ok? Muito bem. Então eu sempre tenho que ficar mexendo aqui para poder... Quando você pega o livro do Deuteronômio, você pega o número do Deuteronômio 32, tá? 32:8, diz o seguinte: quando o Altíssimo, então, portanto, o Altíssimo é a tradução de Elion, e essa palavra Elion é importante a gente dizer, né, aqui nas minhas anotações, que é a palavra grega, tá? Ipsistos. Ipsistos. No grego, ipsistos quer dizer altíssimo, ou do mais alto. Quando o Altíssimo dividiu as nações, quando ele dispersou os filhos de Adão, e a narrativa, existe uma história que se diz que se dividiu em 70 nações, ele estabeleceu as fronteiras das nações conforme o número dos filhos de Deus, conforme os Benei Elohim, tá? Conforme os deuses. Então, Elion repartiu as nações e disse, vocês, cada um vai assumir uma nação dessa. 70 nações, 70 Elohim. Cada um vai cuidar da sua parte. E é interessante porque no versículo seguinte, a porção de Javé era seu povo de Jacó. Israel foi sua herança. Veja, é muito claro para nós de que Javé não é o Deus de todas as nações. Javé era um Elohim que tinha a incumbência de tomar conta do povo de Israel. Ok? Ele estava submisso a Elion. Elion era superior a Javé. Tanto é verdade que o maior embaraço para os biblistas que tentam forçar uma teologia monoteísta é afirmar que, por exemplo, né, pegar aqui, gente, uma outra Bíblia aqui, para a gente ver um negócio. Tá? Vou ler aqui a Bíblia israelita. Tá? Então, no Salmo 82,
Vamos ver aqui, Salmo 82. É o salmo de mais batição de cabeça que esse pessoal tem na vida, porque eles não conseguem explicar direito o que esse salmo está falando. Mas no primeiro versículo do salmo diz: Elohim, essa tradução aqui, Elohim está na Assembleia Divina, julga no meio dos poderosos. Por quê? Porque Elohim, porque essa palavra aqui também tem um detalhe minucioso aqui. O versículo 1 do 82 é: Elohim está na Assembleia de Elohim e julga no meio dos Elohim. Tá? Esse salmo não está dizendo outra coisa senão de que havia uma assembleia dos Elohim e que ali se levanta alguém. El está na Assembleia dos Elohim e ele faz o julgamento dele. E ele questiona exatamente por que os Elohim estavam comandando erradamente as nações. As nações que ele havia dado para eles. Eu vou pegar outra Bíblia aqui. Tá? Essa Bíblia aqui se chama Bíblia Restauração das Escrituras. Muito interessante. Vamos pegar aqui o Salmo 82, ele tem uma tradução muito diferente, e eu acho muito interessante, tá? Porque ele faz uma tradução bem mais... Ele diz assim: Elohim se levantou na congregação de El. Aí, veja aí que tem uma... Tá? E ele julga entre os Elohim. Como foi que traduziu aquela lá? Elohim se levantou na congregação divina. Você veja que eles batem cabeça, inclusive, para traduzir corretamente este texto. Elohim se levantou na congregação de quem? De El. Essa assembleia era convocada por El, pelo Deus superior. E ele julga entre os Elohim. Quem julga? El. Tá? El é que está julgando. Tá? E ele, no versículo 6 diz: E disse, vós sois Elohim, todos vós sois filhos de Elion. Versículo 6. Mas vós morrereis como homens, e caireis como um dos líderes. Vejam só, gente. Tá? Um negócio aqui muito interessante. Muito interessante. Porque quando você pega as traduções da Bíblia, eles batem cabeça, inclusive, para traduzir. Né? Porque aqui na Bíblia israelita, por exemplo, na Bíblia israelita, versículo 6 diz: vocês são poderosos e filho de Elohim, todos vocês. Veja que a tradução do versículo 6 ele já alterou aqui. Por quê? Porque não é filho de Elohim, é filho do Altíssimo. Vocês são os filhos de Elion. Então, há um comando hierárquico na Bíblia. Tá? Vamos ver aqui outra tradução. Tá? Vamos pegar aqui um salmo, aqui na Bíblia
textual, tá? Da BV Books. Salmo 82. Vamos ver aqui. Olha como é que diz aqui. Elohim se levanta na reunião dos deuses, e no meio dos deuses ele julga. Elohim não é Javé. Porque o outro texto diz o quê? Elohim se levanta na reunião de El, na assembleia de El. Tá? E no versículo 6, vamos ver aqui como é que ele diz. E disse, sois deuses, que é uma expressão que Jesus vai usar, inclusive, no Novo Testamento. Vós sois deuses, e vós todos sois filhos de Elion. Está bem aqui, ó. Se você ainda não comprou essa Bíblia, compre, olha. Bem aqui, ó. Filhos de Elion. Todos vós sois filhos de Elion. Então você percebe, mais uma vez, que há o quê? Tá? Uma hierarquia. E o Deuteronômio diz que Javé foi dado para ele o quê? Foi dado para ele apenas os filhos de Jacó. Por quê? Porque ele é um Elohim. Ele está abaixo de Reshit, ó. Reshit é superior a Javé. Quem é Reshit? Para alguns é a sabedoria, para outros é o Logos. Portanto, se Reshit for o Logos, logo Jesus não é filho de Javé. Jesus era superior a Javé. Por quê? Porque ele era o Reshit, o Logos. É preciso ter bem entendimento sobre isso. Né? Por quê? Por que a gente tem que ter entendimento sobre isso? Porque quando você faz uma leitura da Bíblia distraído, pegando essas Bíblias de língua portuguesa que muitas vezes não traduzem corretamente o sentido da expressão, fica complicado, tá? Se a gente pegar, vamos pegar aqui, vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém. Bora ver. Tá? E vamos pegar aqui o Salmo 82. Aí diz assim, Deus El, ou Elohim, porque Elohim pode ser traduzido por Deus, desde que a palavra anterior ou posterior esteja no singular. Deus preside na Assembleia Divina, e no meio dos deuses ele julga. Está aqui. Tá? Vamos ver se há alguma explicação. No versículo 6, ele diz assim, eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Tá? Letra D. Os príncipes e os juízes são comparados aos filhos do Altíssimo, membros da corte divina. Tá? Então, observe, e aí eu vou aqui no Deuteronômio 32, para ver como é que a Bíblia de Jerusalém traduz esse tá? Versículo 8, onde ela diz o seguinte, quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteira para os povos, conforme o número dos filhos de Deus.
mas a parte de Yahvé foi seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Aqui. Quem era que estava dividindo a terra? Quem era que estava dividindo a terra? Quem era que estava repartindo conforme os filhos de Elion? Quer dizer, conforme os filhos de Elion, conforme os Elohim, conforme os filhos dos deuses. A Bíblia de Jerusalém traduziu corretamente. Filho dos deuses. E não aquela tradução equivocada do texto massorético que diz que é filhos de Israel. Não. Filho dos deuses. Filhos dos deuses. E aí, você vai dizer assim, puxa vida, que importância tem isso aqui para nós entendermos? Tá? Para nós entendermos. O entendimento é muito simples. Você vai pegar... vamos pegar aqui... em Marcos... Tá? Em Marcos... Deixa eu pegar aqui essas bíblias aqui, que elas são mais... Tá? Em Marcos... Vamos lá. Eu vou logo aqui em Lucas, né? Vamos pegar aqui Lucas. Lucas, logo no início, porque Lucas vai ter um anúncio. E quando o anjo chega para anunciar Maria, ele diz então, no 6º mês foi o mensageiro Gabriel enviado pelo Altíssimo, por quem? Por Elion. Por Elion. Então, portanto, quem é Gabriel? Gabriel é um Elohim. Foi enviado, tá? Gabriel foi enviado pelo Altíssimo a uma cidade de Galil, chamada Natzari, a uma virgem chamada, casada com um varão cujo nome era José. Tá. E ele disse no versículo 30, ele disse então o mensageiro, não tenha medo, Miriam, a achar-te benevolência diante de Elohim. Conceberás e darás um filho que porás o nome de Yeshu. Este será grande e será chamado filho de Elohim. Mas não está correto essa escrita aqui. Porque não é filho de Elohim, é filho de Elion. Tá? Filho de Elion. Essa tradução é uma tradução completamente equivocada. Vocês vejam só como as pessoas pegam a Bíblia e fazem uma tradução dessa que não bate. No grego é filho do Altíssimo. Tá? Então vamos lá. Vou aqui. Vamos aqui. Vou pegar aqui Lucas, né? Então tenho que me dobrar aqui para ver, né? Tá aqui, ó. No 6º mês, um Malaque, quer dizer mensageiro celestial Gabriel, foi enviado da parte, aí dispõe o tetagrama aqui, que está errado, para uma cidade de Galil chamada Nazaré, uma virgem prometida com um homem cujo nome era... Tá. No versículo 30 disse, não teme, enquanto te achaste favor da parte, tu serás e darás à luz a um filho e chamarás seu nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Só que esta Bíblia, ela quer fazer uma analogia colocando Jesus como filho de Javé. Ele não é filho de Javé. Tá? Ele não é filho de Javé. Tá? Não é filho de Javé. Simplesmente assim. Vamos ver aqui em que Lucas, né? Aqui é Mateus, vamos ver Lucas, tá? Vamos ver Lucas aqui. Gente, é porque essas Bíblias aqui, elas são meio complicadas, né? Vamos ver Lucas aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar Lucas aqui. Que nessa Bíblia aqui, que tá aqui, Lucas, né? Então vamos ver aqui o que é que diz em Lucas, segundo a Peshitta, tradução da editora Fonte Editorial, tá? E aí nós vamos ver aqui, ó. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da presença de Elohim para Galil. Não foi da presença de Elohim, foi da presença de Elion. De Elion. Porque o grego está claríssimo, gente. Tá? E aí o versículo 30 diz assim: não tema-me, pois boa vontade diante de Elohim. Hoje receberás a concepção e darás a um filho, e chamará o nome de Yeshu. Ele será grande e será filho de Elion. Aqui ele traduziu corretamente, ó. Tá? E será chamado, tá aqui, ó. Tá? E reinará. Este será grande e filho de Elion. 13. Tá? Filho de Elion. Então Jesus é filho de Elion. Filho no sentido de quê? Filho no sentido de que ele está subordinado a Elion. Então vamos entender. El, segundo muitos estudiosos, é o Deus, pai dos deuses, está aqui, pai dos deuses. Ele criou os Elohim, pai das divindades, né? Que portanto os Elohim são as divindades, os poderosos, os deuses. E Elion era o comandante desse grupo. Elion é um destacado, portanto, provavelmente, um filho de Elion, de El, né? E Elion é que vai repartir as terras, lá no Deuteronômio 32, 8, e ele é superior a Javé. E é ele que vai enviar o anjo, o Gabriel, para fazer o anúncio do nascimento de Jesus. Tá? Por quê? Porque ninguém tem que ter dúvida disso. Tá? Ninguém tem que ter dúvida disso, porque o texto grego, tá? E aí eu vou ver, olha, Novo Testamento Interlinear, você vai pegar o grego, o Lucas, tá? 1 e vai acontecer o seguinte. Olha aqui. Porém, eu vou ler literalmente, tá? Porém, o mês, o 6º, foi enviado o anjo Gabriel da parte de Teol, Deus, tá? A cidade da Galileia, a qual o nome era Nazaré, para uma virgem prometida em casamento, tarará, tarará.
tá? Certo? Aí, entrando, saudou, foste agraçado, e porém, sobre as palavras foi imensamente... Tá? E aqui ele vai dizer o seguinte, e disse o anjo a ela, não continues a temer, Maria, pois achaste graça junto a Teol. E eis que conceberás, darás o nome de Jesus. Este será grande, será filho do Altíssimo. Filho, epsisto. Filho do Altíssimo. Vem aqui. Tá? Então, Jesus, ele não é outra coisa senão filho do Altíssimo. Portanto, eu estava procurando uma outra Bíblia em língua grega, ele é filho de Hélion, ou está sob o comando de Hélion. Ok? Jesus, ele é a encarnação de quem? De Reshit. Portanto, ele é maior que Javé. Por quê? Porque Javé é um Elohim, mas está subordinado a Hélion. Portanto, Hélion e Javé não são a mesma coisa, não são as mesmas personalidades. É preciso que se tenha cuidado na hora de se falar sobre isso. Tá? Porque achar que eles são três figuras... Não. O que aconteceu na Bíblia é que eles resolveram mesclar todas essas divindades e fundiram numa só, em Javé. Inclusive deram características de Baal a Javé. Por quê? Porque Baal também era um Elohim. Não é? Quando os tradutores falam de El Elyon, tá? El Elyon, aí eles estão dizendo que é o Deus do mais alto, o Deus do topo, o Deus superior. Quando eles falam só de Elyon, sem a prerrogativa El, eles estão dizendo que esse é um comandante superior dos Elohim. Então, portanto, é o Elyon, é o Deus do topo, é o Deus do mais alto. Ele é superior a Javé. E ele não é o mesmo Javé. Nunca foi. Tá? Mas eu quero deixar isso para um próximo vídeo que a gente vai abordar mais um pouquinho sobre isso aí, porque tem algumas coisas sobre Jesus e você vai perceber que Jesus era alguém, tá, que estava sob a tutela de El Elyon, tá, ou era filho de Elyon, do Altíssimo, do Deus do topo, do Deus do mais alto, ou aquele que está no topo, aquele que está no mais alto. Você vai entender por que eles tentam esconder determinadas verdades da Bíblia de nós. Um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo. Tá certo?